bom recebê-los aqui no Pod Maravilha, Marcelinho e Beto. Tudo bem, meninos? Tudo bem, Betânia? É um prazer poder estar aqui nesse podcast abençoado. Eu bati na mesa, mas não tem problema. Não tem problema, não. E vai ser legal participar com todos aí nesse podcast abençoado. E antes de falarmos do retorno triunfal, vamos relembrar um pouco Deixa Deus Te Usar, né? Que música maravilhosa. Eu quero dizer, eu cantei muito essa canção. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, é verdade. Mas continue te usando. Mas deixa ele usar também, que dá bom. Ele usa. Eu cantei muito essa canção na época. Foi uma música que deixou muitas saudades, né? Sim, verdade. Fala um pouco pra gente, depois de 10 anos, né? Estão depois de 10 anos. 12 anos, né? 12 anos depois, né? O retorno. O que motivou vocês a voltarem agora com a banda Tempos? Então, como o Beto disse, a gente estava num hiato, né? O Beto gosta dessas. Eu não sou muito bom de português, então eu prefiro um sujeito oculto mesmo. Mas brincadeiras à parte, nós estávamos realmente num período de reciclagem mesmo, né? Acho que cada um foi fazer coisas diferentes. Hoje eu estou lá em Araruama, já vai fazer 10 anos. Terra boa, hein? Pois Deus me deu um presente no finalzinho da vida. Então, Araruama, Deus me levou para lá, para Araruama, há 10 anos atrás. E um pouco antes o Beto tinha tocado, Deus tinha tocado no coração dele, colocado o desejo de que a gente retornasse, porque até então a gente nunca conversou sobre parar, sobre nada, foi algo natural, né? Nós perdemos o Marquinhos, que era o baterista da gente, aí fizemos um CD, estávamos na época que ele faleceu, a gente estava fazendo o Antes de Nascer o Sol, e aí a gente trabalhou um pouco Antes de Nascer o Sol, e de repente a gente deu aquele tempo. A banda Tempos é uma banda de amigos de infância, Betânia. A gente se conheceu com 5 anos de idade, na mesma igreja. Uau, sério? Passamos de conjunto de criança, coral de adolescente, tudo isso. Na Igreja Batista da Prata, lá em Nova Iguaçu. Verdadeiros irmãos, né? Então, a gente... Irmãos em Cristo e irmãos na vida, porque mais de 40 anos. Ele chama minha mãe de tia, eu chamo a mãe dele de tia, e a gente convive em família realmente, né? Durante esse tempo todo. E a perda do Marquinhos foi algo que nos trouxe muita dor, né? Eu acredito que não tenha sido apenas por conta disso, mas isso foi um pouco determinante para que a gente pudesse dar uma descansada e uma reciclada. Eu gosto até de usar essa palavra porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente foi fazer outras coisas e aí o Beto sentiu no desejo, no coração, creio que Deus tenha colocado esse desejo para que a gente pudesse retornar e retomar o trabalho novamente. E para tudo tem seu tempo, né? Agora, relembrando um pouco, Beto, para aquela geração, para a geração de hoje, a música Deixa Deus Trabalhar, a banda Tempos, no ano de 1996, é uma música que marcou muito. Teve outras canções, né? E eu me lembro que vocês começaram a explosão dessa canção, foi até no programa da Xuxa. Isso. Não é isso? Sim. E como que vocês viram a repercussão, não só da Deus Trabalhar, mas a banda Tempos em si, na vida daquela geração, desse tempo, quando vocês lançaram? A música Deixa Deus Trabalhar, em todo o seu contexto, ela foi algo sobrenatural na nossa vida. Desde a concepção, que foi uma música que foi dada em sonho, um amigo nosso chamado Rei Newton, que é um jovem, era um jovem na época, né, de Deus, mas assim, com a música ele não tinha nenhuma intimidade, ele não cantava, não tocava, não sabia tocar instrumento nenhum, e um anjo deu essa melodia, essa música todinha para ele. Ele correu para a casa do guitarrista da época, que era o Magrão, e ele harmonizou a música. Foi uma música que acompanhou a gente nesse período até 95, 96, quando houve o projeto da Marlene Matos. E, inclusive, não foi por essa música que nós passamos naquele projeto, foi por outra música, mas que também, sobrenaturalmente, uma música acabou entrando no CD Amém Gospel. E, sobrenaturalmente, de Deus mesmo, foi um canhão. Assim, em um mês,
A banda era conhecida, a música era conhecida no Brasil inteiro, a gente saiu fazendo uma turnê por todo o Brasil. Mas o mais importante é o que você falou. É muito legal, eu não tenho a demagogia de dizer nós somos artistas, nós vivemos, fazemos arte, mas sempre Cristo esteve primeiro na nossa vida. Muito antes de ser um artista, nós somos cristãos. E a gente, essa música transformou a nossa vida e, a partir daí, transformou a vida de muitas pessoas. Então, acho que a parte mais importante de tudo isso, de uma geração, né, como você está falando, acho que essa música representou muita coisa na vida de muitas pessoas. A gente tem, assim, ainda hoje, eu dando uma entrevista, eu falei sobre um momento muito especial dessa música. E, assim, até hoje a gente tem notícias de vidas transformadas através dessa canção. É muito forte essa canção, né? Inclusive, deixa Deus trabalhar. Inclusive, Betânia, o Beto nem sabe disso, porque aconteceu no sábado. Eu fui convidado para participar de uma reunião de homens da Igreja Batista em Iguabinha, em Araruama, num distrito de Araruama. E cheguei lá, devia ter uns 20 homens, né? Era um bate-papo informal. E eles pediram para eu cantar essa canção. Tinha um rapaz lá, um homem, né? E ele disse, eu gostaria de dar um testemunho. Eu fiz um trabalho evangelístico no trem, muitos anos, na linha de Santa Cruz para a Central, e todos os dias eu cantava essa canção. E eu tenho muitos testemunhos por causa dessa música. O que mais me marcou era um jovem que estava no vagão, ele ia se jogar do trem. E quando eu comecei a cantar a música, ele me abraçou chorando, dizendo que a vontade de se matar tinha passado, e ele me agradeceu muito por ter cantado essa canção. Então, tem muitas histórias que a gente conhece e outras que a gente nunca vai conhecer, talvez. Mas o que o Beto quis dizer, e eu concordo com ele, é que ela é uma música... Hoje é um hit da música evangélica, né, da música cristã evangélica, mas, independente dela ter sido hit, ela é algo que foi concebido no sobrenatural. Não tem nada a ver com os homens, né? Eu sou compositor, tenho música com Shirley, com Georgette Rocha, com vários cantores. Para mim não é difícil pegar uma letra, um tema e discorrer sobre o tema. Mas tem assuntos, tem músicas que elas não têm nada a ver com a capacidade natural dos homens, né? Com o talento dos homens. Ela vem do céu. E essa é uma. Maravilha. Agora, assim, qual é a semelhança ou diferenças que vocês estão observando no cenário da música gospel de hoje, de quando vocês começaram? Então, inclusive esse foi um assunto que a gente tratou nessa reunião de homens, surgiu esse assunto. Eu não gosto de ser radical na questão dos julgamentos, porque cada geração tem a sua peculiaridade. Sim. Né? Eu vivi a época do Mensageiro da Paz, que queria te fotografar aqui no auditório da Boas Novas, na época de Catedral, Sinal de Alerta, e quem era pego, domingo estava excluído da igreja. Eu peguei essa época, que era o rock entrando dentro da igreja. O rock hoje é uma música romântica da época da gente. Então, cada momento é um momento, não é? Eu só gosto de frisar que a minha geração, a nossa geração, era uma geração muito evangelística. Era uma geração que tinha muita preocupação com o pecador, com a galera que estava sem Cristo. A geração atual, a igreja do século XXI, já é uma igreja mais egocêntrica. É uma igreja que pensa em si mesmo, na adoração. Era mais cristocêntrica, Era né? mais cristocêntrica. As músicas. E isso não tem nada a ver com a música. Sim. A música é só um reflexo do que a igreja se tornou. Sim. Né? Não é por causa da música que a igreja se tornou egocêntrica. Né? Eu acredito que a saudade que eu tenho dessa época era que a igreja realmente respirava evangelismo. Eu lembro que, mesmo sem estrutura, hoje as igrejas têm megas estruturas, tem igrejas muito ricas. Na época não existia essa estrutura toda, a gente carregava caixa para ir para a praça, para tocar uma música, para não ganhar nada,
Só almas. Você tocou num assunto interessante. 3 horas da tarde, a juventude, né? Lembra? Saía para domingo as ruas, a gente passava o dia inteiro na igreja domingo. Era de manhã a escola dominical, almoçava às vezes dentro da igreja mesmo, às vezes, e já saía de tarde para o evangelismo, para a noite já trazer as tudo, almas né? para o culto. Exato. E você falou algo interessante, não tinha toda essa estrutura que temos hoje. Nenhuma. Mas a galera ia, fazia, e a gente tinha resultado dos frutos, né? Verdade. Muito resultado. Precisamos resgatar isso hoje em dia. Essa igreja evangelística, né? Essa igreja cristocêntrica. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o novo EP, A Volta Triunfal. Conta pra gente, a música que vocês lançaram é Reviver, não é isso? Reviver. Fala um pouco dessa música pra gente. Então, esse é um trabalho que a gente começou a desenvolver no início do ano passado e lançou, acho que foi em setembro, outubro. Outubro, né? Outubro desse ano. O título do EP é Reviver, com 4 canções. A música Reviver tem muito a ver com o momento, né? Aliás, quase todas as músicas da banda, como a gente falou antes, sempre foi a mensagem cristocêntrica e a gente sempre procurou traduzir aquilo que a gente vive. Sim. Então, talvez por isso o grande sucesso de algumas músicas, porque a gente fala daquilo que a gente sente e aquilo que a gente sente com Cristo. E a letra ela fala exatamente disso, né? Esse álbum, esse EP, ele foi feito em torno disso, de reviver, trazer à memória aquelas coisas boas, os projetos. Ela fala de um personagem que já estava numa certa idade com seus sonhos adormecidos, devido às preocupações da vida, aos problemas da vida. A gente é envolvido por tanta coisa, e a banda passou por isso também, né? Como o Marcelo falou, nesse período aí de sabático que a gente ficou, esse ato aí da banda, a gente também foi consumido por muitas coisas, os problemas da vida, a gente tem que cuidar de família. Marcelinho fez uma transição, por exemplo, do Rio para Araruama. Isso não é uma coisa simples, né? Então, você acaba deixando para trás alguns sonhos, você acha que aquilo acabou, né? Aquilo que você tanto fazia, aquele objetivo que você tinha já encerrou, você já fechou o ciclo. Você tem uma série de discursos para essas coisas, né? Mas, enfim, você acha que terminou. Vamos viver outra coisa, porque aquilo lá acabou. E muitos sonhos não são assim, não foram feitos para acabar. Eles só terminam no céu. E qual assim, o maior desafio de vocês assim, de estar revivendo a banda Tempos nessa caminhada? Qual o desafio? Muitas coisas, a gente tem encontrado muitas coisas. Uma delas é a tecnologia, né? A gente parece que está meio que em coma, e quando acordou o mundo estava todo mudado. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo, se adaptando. Outras coisas, não sei se o Marcelo tem outras colocações, mas, por exemplo, que ele estava falando aí, o cenário hoje é diferente para a gente, né? Tem essa questão digital e tem a questão do próprio corpo também. A idade, né? Também. Você hoje, eu até falei, eu falo com o Beto, mais de 10 shows não dá para mim, não. A gente já fez uma turnê de 30. A gente fez 27 shows em 30 dias. Meu Deus. No Brasil. 2 dias só. Teve um ano que a gente fez 274, né? 274? Uau. Por aí. Em um ano. Então, aconteceu dias que a gente fez 3 num dia só. Haja garganta, mano. Às vezes você chegava num lugar que... Às vezes, quando tem um convite, a gente tem que pensar, ver a distância, ver como vai, que dia que vai. Tem que chegar um dia antes. Eu falo, ou você chega um dia antes para fazer o show, depois descansar e fazer o show, ou você viaja e não faz o show. Se for no mesmo dia, já fica... Agora, falando da tecnologia, hoje temos mais recursos, né? Sim. Facilitou muito. Antigamente, a distribuição era através de jornal, revista, aquela coisa, demorava a chegar. Pra você ter uma ideia, o Deixa Deus Trabalhar, o Amém Gospel, né, que foi o CD que lançou Deixa Deus Trabalhar, o projeto da Marlene, ela contratou um divulgador que ele ficou 1 mês viajando para o Brasil, levando o CD de rádio em rádio. Olha só. E hoje você faz isso em 10 minutos. No Zap, assim, lançou aqui, rápida visualização, né? Mas aí eu acho essa tecnologia... ela nos favorece, claro, no sentido de você ter o retorno, presteza, rapidez, mas, ao mesmo tempo, ela criou uma sociedade descartável, consumidora
por excesso. Exato. Antigamente você tinha um CD que tinha ali 10 canções e as pessoas iam se alimentando daquele CD durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Os sucessos, eles eram mais... Por exemplo, até hoje, Deixa Deus Trabalhar, 30 anos depois, toca nas rádios. Né? Então você tinha sucessos que eram mais... que marcavam a vida das pessoas. Hoje não dá tempo de marcar. O que te marcou hoje... Você já quer outro que marca. Porque em 2 meses o mundo digital já pede isso. Então, 2 meses já tem que lançar música nova, né? Trouxe a facilidade e trouxe essa dificuldade. Exato. Hoje você tem muita coisa, assim. Eu estava vendo na plataforma, acho que ela falou assim, você sabe que a plataforma tal lança 400 músicas por dia? É uma plataforma que a grande maioria é gospel. Então, hoje, assim, eu sinto falta dos grandes hits, né? As canções que marcaram a vida das pessoas. Hoje, atualmente, eu não sei cantar nenhuma, se você me perguntar. Me diga de 2024, depois da pandemia para cá, uma música que... emplacou. Não sei, as mais recentes eu sei aquela... Não sei nem se é mais recente, vou pagar amigo aqui. Mas é aquela, você é o espelho. Isso é de quando? Acho que já foi. Então, para mim, assim, é uma das coisas mais que marcaram, né? Essa do Anderson Freire. Anderson Freire é um excelente compositor, né? E cantor. Exato. Mas eu sinto falta dessas canções que elas marcam e ela perdura e 10 anos, 15 anos depois você está cantando elas. Maravilha. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a banda Tempos, né? E tem um momento que eu gostaria que vocês falassem para gente. Como foi a experiência de se apresentar novamente para um público tão grande no Araruama Gospel em 2025, né? Houve alguma emoção, um momento marcante que vocês gostariam de compartilhar? Como foi estar nesse evento? Então, hoje a Araruama é um evento do calendário de Araruama. A gente já pegou uma fase depois de Catedral, Novo Som, né? Aquela galera de J Neto, Shirley. A gente pegou um pouquinho depois, que é a década de 90. Né? Mas, a década de 90. É uma década que você não tinha esses recursos tecnológicos, né? Hoje você tem a resposta real time, né? Você está ali tocando e você está vendo daqui a pouco na internet compartilhando alguém dizendo assim: poxa, essa música eu cresci e hoje minha filha canta comigo essa canção. Então você pode você participar desses momentos em que o pai que te curtiu passou isso para uma filha, estão os dois juntos no show cantando a canção, não tem preço. Podia vender milhares de CDs na época, né? Para mim, assim, particularmente, é o que faz valer a pena, né? É o que faz o legado, é o que as pessoas gostam muito de dizer isso, né? Que vai passando de geração a geração. Então, hoje eu já sou avô, Beto ainda não, né? Ainda não. Beto não teve esse privilégio, já tem 3 netos já. 3 netos? 3 netos. Maravilha. Inclusive, ontem foi aniversário do meu primogênito, né? Do Arthur, fez 11 anos ontem. Então, você poder ver que os filhos das pessoas que te curtiram, que cantaram as canções nas igrejas e tudo, continua cantando a canção, e a gente, no Araruama Gospel Fest, foi uma festival que tinha 30 mil pessoas lá na Praça Central, a gente teve esses relatos, a gente pôde estar de volta, porque a gente tinha feito um show em Ibitirama, cantamos na Expo Ibitirama, mas foi no Espírito Santo, uma cidade do interior do Espírito Santo. Mas no Rio de Janeiro foi o primeiro, né? E a gente pôde realmente estar em contato com essas pessoas que cresceram com a gente, que se tornaram pais. Deve ter sido uma grande emoção, não só para vocês, mas para quem... né? Quando a gente escuta... Isso. Porque a música remete muitas memórias, né? E isso é muito interessante. Sim, quando verdade. É um resultado positivo, como essa canção que marcou a história, né? É verdade. Agora vamos falar um pouquinho da formação da banda. Hoje, depois você citou sobre a perda do baterista, né? Do Marquinhos. Como está hoje a formação da banda Tempos? Então, a gente tem da formação original eu e o Marcelinho, né? Sim. O Arthur toca guitarra com a gente,
fez parte de outras formações da banda, ele voltou agora com a gente. E temos 2 novidades, que é o Monsores, né? Baterista. Não, é porque ele ficou um período de hiato. Agora a gente tocou com outro rapaz, com o Júnior Botelho, né? Sim. Durante... Acho que ele ficou com a gente quase uns 2 meses, né? Que ele tá tocando. Aí agora ele liberou das atividades, estava viajando, ele esteve nos Estados Unidos e agora ele voltou, tá de volta com a banda aí. Agora o interessante... Vai no grupo lá que você vê o nome dele. O interessante, Beto... Nossa, da banda. Interessante, Beto, não só no meio gospel, no meio secular também, nós estamos observando que os cantores, os grupos dos anos 90 estão voltando. Né? Sim, e sim. assim, não é só no meio gospel que isso está acontecendo. E, na verdade, falando sobre música, as letras eram diferentes. Seja música romântica ou música cristã, você observava que tinham mensagens. Então, Betânia, eu estava assim, nos bastidores aí, há meia hora atrás, falando. Uma das coisas que eu sinto falta hoje, como o Marcelo falou, são gerações diferentes. Sim. Nós temos hoje músicos fantásticos, eu fico de boca aberta. Às vezes eu vejo jovens aí tocando, sim, muito bem, dá até vergonha na hora de pegar. Tadeu Chuf. Ó, está gravado, desculpa aí, Tadeu. Perdão, em nome de Jesus. Isso demonstra que estamos aqui num bate-papo tranquilo, na formalidade. É um cara ícone, né? Assim, talvez da banda aí seja o mais ícone que a gente tem aí. 40 mais, o problema é esse. É a idade. Então, voltando ao assunto, o que eu sinto hoje, falando de música, né? Eu acho que a igreja, ela, na sua essência, ela é mais disruptiva, né? Ela gosta de... A igreja sempre foi... sempre saiu das 4 paredes. Eu sinto falta disso nas letras. A gente assim, tem uma... Eu vi até uma entrevista não sei se foi o Ronquinoli, estava falando que a gente está importando muita coisa. A gente tem muita coisa da Austrália, do Canadá, Estados Unidos, que é um som legal, mas é o som deles. E ele estava falando nessa entrevista que falou, poxa, eu venho para o Brasil para ouvir a música de vocês. Chega aqui, eu estou ouvindo as músicas da Austrália, a música do Canadá, então eu sinto um pouco de falta disso. E isso reflete não só na música, nas composições, né? As composições são diferentes. Não é uma crítica, só é diferente. Então eu sinto falta disso. Talvez a nossa geração tenha essa diferença que a gente vem comentando aqui. E às vezes tem dificuldade, às vezes eu falo com o Marcelo, Marcelo, nós vamos em tal lugar, vamos fazer essas músicas aqui e tal, para esse público. Aí ele fala assim, cara, não sei cantar nenhuma dessas músicas aí, não. Vê outras aí. Bota teleprompter aí. A gente pega as músicas. Mas eu tenho também, lá na igreja, a pastora me chama sempre para fazer um louvor, não consigo cantar. Eu lembro dos nossos louvores, Rompendo em Fé, outros louvores e boa. Agora, se o rapaz da técnica não botar a letra lá, você tá roubado. Não, né? tô roubado. E às vezes ele pergunta, de que é? Porque eu não conheço essa música. Agora, quais são os planos da Banda Tempos? O que os fãs podem esperar da Banda Tempos nesse novo formato? Então, Betânia, a gente hoje tem uma postura diferente com respeito à própria carreira da banda, né? Sim. Hoje, todos nós temos outros afazeres que não é a Banda Tempos. Já houve uma época que a gente respirava a Banda Tempos, era todo dia, era shows todo dia, ensaios. É por isso que tinha 3 shows, né? Nós vivíamos em função realmente da Banda Tempos, eu acho que mais de 10 anos foi assim. Hoje já não é mais, então hoje as coisas são mais desaceleradas, né? O que a gente pode dizer é que a gente está se aperfeiçoando, se readaptando a esse novo contexto da música, que é a música digital, né? Sim. Pra gente ainda é muito difícil o que é diferente para essa geração aí mais atual, o sentido das mídias sociais, né? Eles postam naturalmente tudo todo dia. Para a gente está se adaptando, readaptando, e a gente sabe disso porque hoje é muito importante, hoje tudo acontece na rede, o que dita ser sucesso ou não hoje é a rede, então a gente precisa de verdade
ter essa nova postura com a internet, né? O Beto que é um cara mais antenado, fez ano passado, né? Fez uma mentoria sobre as mídias sociais, as plataformas digitais para o mercado fonográfico. Então, a gente está começando a crescer, tanto em números, né, quanto também. Então, a gente, para esse ano, o planejamento é realmente focar nos shows, né, nos eventos, recuperar esse tempo, fazer com que as pessoas que sempre curtiram a gente nos encontrem, né, nas redes sociais e tudo mais. E, na verdade, o foco hoje é esse. É focar as redes sociais e os shows. Maravilha. Já estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, que se desse para estarmos mais tempo, acho que a história seria... não ia ter tempo de terminar. 30 anos não se conta em 3 horas. Né? Agora, eu queria que cada um de vocês, um momento marcante, assim, de toda essa caminhada, algo que marcou a trajetória, não só da banda, mas pessoal, dentro da banda. Conta pra gente. O meu, particularmente, na época da Marlene Matos e da Xuxa, a Xuxa todo ano fazia aqui no INCA um evento, hoje não sei se faz mais, mas todo ano ela entregava presentes e no anfiteatro do INCA ela fazia um show para as crianças com câncer aqui no INCA. E um desses shows a gente participou. A gente, acho que Yahoo, You Can Dance, Patrícia Marcos, todo o cast da Mega Events na época, né, da Xuxa Produções. E, a princípio, houve uma resistência para que a gente pudesse tocar, porque nós éramos uma banda evangélica e ainda era muito começo da gente. Hoje não tem mais essas dificuldades, né? Todos os programas da TV aberta e fechada hoje tem música gospel, as pessoas curtem naturalmente. Sim. Mas na época não era assim. E quando Marlene peitou assim para que a gente ia tocar, a gente participou. E quando nós tocamos a primeira vez Deixa Deus Trabalhar, a diretora do hospital estava no palco. E ela pediu para que a gente repetisse a canção depois que a gente cantou. Era um playback, inclusive. E aí nós repetimos a canção. Quando na segunda vez tocou, ela estava chorando e tinha muita gente tocada pelo Espírito Santo. Ela falou, você pode cantar mais uma vez? E nós cantamos a terceira vez. Uau! Na terceira vez, o Senhor tomou conta daquele lugar. E a gente via muita gente chorando, crianças chorando, e foi um mover muito grande. E ela tinha os presentes estavam assim no palco, ela pediu para eu entregar um presente para uma criança, que devia ter uns 12 anos, 13, mas que ela foi na maca, porque ela já devia estar no estágio terminal. Mas ainda estava consciente e tudo mais. E quando eu fui entregar o presente para ela, eu me consternei muito com aquela situação, porque a gente é pai, eu já era pai na época, e é muito difícil você ver uma criança com câncer. É muito, para mim, até hoje é complicado. Não é entender, que tem coisas que não cabe a nós entendermos nada, mas é difícil. Não digo para você que seja fácil, de fácil aceitação, não. Não é fácil. Não é. E quando eu entreguei, eu falei para ela assim, confia no Senhor, confia em Deus. Ela abriu um sorriso para mim e disse, você não está vendo quem está do meu lado? Uau! E naquele dia ali, foi um movimento muito grande. Beto lembra, né? Desse dia. E uma vez eu fui cantar numa igreja lá em... Eu fui sozinho. Cabo Sul? Não, foi... Não sei se estava vocês, eu estava sozinho. Era Bairro da Luz. Igreja Batista do Bairro da Luz. E o evento era uma gincana de jovens. E essa gincana tinha um quesito lá, uma exigência, que era entrevistar um cantor evangélico. E eu fui chamado. E aí a pergunta que eles me fizeram foi essa aí. Qual foi o fato que mais te marcou? E até hoje, depois de quase 40 anos, ainda continua sendo. Porque foi um negócio muito forte, né? Estavam os artistas. Inclusive, hoje, que são irmãos em Cristo nossos, André Sorvetão e Conrado estavam também lá. E Conrado
não tinha nenhum tipo de contato com a vida cristã, né? O primeiro contato que ele teve, eu acho que foi nesse período. E aí, quando eu contei esse testemunho, no final, a menina... Foi aquela época dos testemunhos, lembra? Tinha uma época que a igreja... Sim. Era o testemunho de uma jovem que tinha sido curada de câncer. E no meio da pregação, ela falou assim, olha, o Marcelo não deve lembrar de mim, Uau, porque eu estava com... Caramba, aquela menina. Não era ela. Não era ela. Eu estava sem cabelo e tudo, mas no dia que ele contou, eu estava lá. E naquele dia Jesus me curou. Meu Deus, que alegria, hein? E aí, assim, é um negócio muito gostoso de viver, de falar. Claro que não tem nada a ver com você, comigo, né? Quem sou eu? Assim, eu gosto muito de não me envaidecer por causa disso. Primeiro porque a gente não tem direito, porque não tem nada a ver com a gente. Né? Quando você tem a consciência de que você é um instrumento de Deus, né? Naquele momento... Pedro e João no Templo da Formosa. Por que vocês estão ajoelhando? Por que vocês estão extasiados assim? Isso aqui não tem nada a ver com a gente. Exato. Né? Isso foi o próprio Senhor quem fez. Né? Deus nos usou? Sim. A gente estava ali como vasos, com disponibilidade para isso. Mas o poder é dele, quem curou foi ele. A honra é dele. O mover foi dele. Exato. Mas foi uma experiência... E a alegria nossa. Foi uma experiência assim, que marcou muito a nossa vida. Que maravilha. E você, Beto? Então, tem muitas histórias, né? Assim, notícias que a gente recebe. Inclusive, há um tempinho atrás aqui, eu dei a entrevista e falei exatamente sobre esse episódio que aconteceu. Que é algo que realmente, não só a vida do Marcelo, marcou muito a gente. Tem, sim, muitas histórias. Uma das histórias, assim, que eu acho legal da banda também, é, por exemplo, a história do Felipe, né? Felipe foi um fruto do trabalho da banda, né? Daquilo que Deus fazia já na nossa vida, através do ministério da banda. Então, a gente sempre teve esse carinho em tratar... Às vezes, a gente chamar a banda de ministério, às vezes fala assim, ministério pastoral, mas realmente eu sinto como ministério por essas coisas que o Marcelo falou. E o Felipe, que foi o tecladista da banda, um dos nossos últimos tecladistas, hoje ele mora nos Estados Unidos, né? A família dele toda convertida, e um jovem de Deus. Mas na época não era. A gente estava fazendo uma transição, o nosso tecladista tinha deixado a banda, e a gente precisava de um tecladista, e ele era amigo da minha irmã. Aí ele falou assim, poxa, vocês estão precisando de um tecladista? A gente está procurando um tecladista, fazer algumas audições, vamos ver. Eu falei, tem um amigo meu que toca bastante, inclusive ele foi tecladista da Rosana, não sei o que. Eu falei, mas só que ele não é evangélico. Eu falei, não tem problema, só para fazer alguns eventos com a gente está precisando, traz ele. Ele tinha um cabelão, né? Botava o cabelo por dentro da blusa, assim. Roqueiro, com aquelas botas. A gente falou, tá com a bota da Mulher Maravilha. Depois que a gente pegou intimidade, aí a bota da Mulher Maravilha. Né? A gente zoava bastante ele. Depois pegou intimidade. Né? E sempre a gente vivia muito junto. Tinha um estúdio na casa da minha mãe, né? A gente ensaiava. Então, a gente passava o dia ali ensaiando. Só que antes de ensaiar, a gente sempre trazia um pastor, alguém para ministrar um estudo para a gente. Depois a gente lia a palavra, orava. Depois a gente começava a ensaiar. Isso 2 ou 3 vezes por semana, sempre, sim. Então, ali a gente sempre estava estudando. E o próprio Felipe falou, poxa, eu posso participar? Eu falei, claro, pode participar. Aí ele começou a participar com a gente, né? E ele fumava. Aí ele falou, mas para tocar na banda? Eu falei, olha, é só você... Corta o cabelo, dependendo da igreja que você for, você não precisa cortar o cabelo, bota por dentro da blusa e não fumar, né? Tenta não fumar quando for para a igreja. Não, tudo bem. Então, ele, até um pouco tímido na época, ele cumpria direitinho. Mas com esses estudos, a gente nem sem perceber, Deus estava trabalhando, fazendo a conversão dele. E ele já estava totalmente entregue a Cristo, né? O episódio a gente descobriu, a gente percebeu o que Deus estava fazendo através da gente ali, foi quando um desses pastores que a gente convidava foi ministrar a palavra para a gente, tudo. Então, terminou ali, a gente foi se despedir, aí fomos levar o pastor
até a porta, que estava indo embora, depois a gente ia voltar para ensaiar. O Felipe estava lá com a gente, falou, cara, eu não estou mais fumando, eu esqueci de fumar, estou com uma cigarra aqui há 15 dias. O pastor olhando para nossa cara. Já estava 3 semanas. 3 semanas. 2 ou 3 semanas. 2 semanas, estou aqui mais de 15 dias com um cigarro. Ele esqueci que fumava. Que maravilha, né? Fumar, glória a Deus, glória a Deus. Aí o pastor olhando assim para a gente, eu falei, não, pastor, não esquenta não, isso é Deus trabalhando. Então, isso é um momento marcante, uma história marcante da banda. Por que eu estou falando isso? Porque tiveram vários episódios assim, né? Como o Marcelo falou, coisas que a gente ficou sabendo, né? E outras que a gente talvez nunca venha saber. Mas isso eu tenho como grande legado do nosso trabalho, aquilo que não tem preço, aquilo que faz valer a pena, você tá de volta. A Marcelo falou que Deus tocou no meu coração para a gente voltar com a banda, voltar com os trabalhos, voltar a compor, voltar a cantar. Ele só não contou que ele tinha tido um sonho antes de eu ligar para ele, né, no mesmo propósito. Da rádio. E a gente, assim, não tinha, humanamente falando, não tinha a menor condições da gente voltar, né? E Deus preparou tudo. A gente recebeu uma ligação de um ex-produtor. O cara pagou para a gente ir para São Paulo, para a gente fazer uma música só por diversão. Ele queria tocar com a gente de novo e tá aí, o resultado tá aí hoje, né? Então, essas experiências que fazem valer a pena. E demonstra que não é apenas uma banda de música. Não. É um ministério. Né? Como você disse, não parou. Foi um hiato, né? E agora Deus ele tem os seus planos e a forma de conduzir. Sim. E não terminou a obra ainda na vida de vocês. Né? E através de vocês são 2 figuras importantes da banda que continua com essa missão, e eu tenho certeza que é um ministério, não é apenas um show, não é apenas uma banda de música querendo voltar a mostrar o talento, é cumprir o ID de Jesus através da canção, né? O que a gente percebe isso. Nunca foi só música. Nunca foi. Nunca foi. Sempre foi. Outro dia eu estava analisando as letras, a gente compõe, você vai compondo. Hoje são mais de 70 músicas gravadas, mais. E quando você vai... Outro dia, não sei se foi o Senhor, uma coisa me tocou, observa o que você fez, as composições, a história, as letras. Todas as letras falam de Jesus. Todas as letras apresentam Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que pode solucionar. E isso é muito importante. Maravilhoso, né? Porque todo o Evangelho, toda a cerne do Evangelho, de Gênesis e Apocalipse, inclusive na Bíblia, é Jesus Cristo. Né? O próprio Espírito, que hoje tem a dispensação, ainda aponta para Jesus. Exatamente. Que maravilha. Não tem como a igreja fazer diferente. Tem. É só cumprir. É só. Verdade. Só cumprir. Abrir o coração, se propor a dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, e Ele vai fazer o resto. Quem faz é Ele. É Ele, exatamente. Gente, que bom ter vocês aqui, conversar. Que pena que não dá para a gente continuar. Mas onde podemos encontrar a Banda Tempos? Banda Tempos, o caminho mais fácil hoje, né, pelas mídias sociais. Então, você pode colocar lá no Instagram, @BandaTempos. E se quiser ver alguns clipes, alguns vídeos, a gente já tem um material bem bacana no YouTube também, que é Banda Tempos Oficial. Então, só colocar o oficial no final, Banda Tempos com U, Banda Tempos no Instagram e Banda Tempos Oficial no YouTube. Vamos colocar aqui embaixo para que as pessoas E lá possam... no Instagram, você tem todos os contatos. O Instagram é legal que você pode ver o dia a dia da banda, embora, como o Marcelo falou, o nosso não é muito dia a dia, não. O nosso dia a dia é a cada 3 dias, 4 dias. Tem o site também, né? Tem o site. E também para convites, né, pastores? Bandatempos.com.br. Então, tem um site com material bem legal. Tem história da banda, algumas coisas que a gente contou aqui, então você vai encontrar lá no site. Entendeu? E o dia a dia, a cada 3 ou 4 dias, você encontra no Instagram. Olha, muito bom estar com vocês aqui. Que Deus continue abençoando. E sabe que Maravilha FM, Pode Maravilha, portas estão abertas. É a segunda casa de vocês. Amém. Esteja Obrigado, com a gente aqui.
É muita alegria mesmo poder recebê-los aqui e ouvir essas histórias e ver o quanto Deus tem sido fiel na vida de cada um de vocês. Amém. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço, muito sucesso e terminamos aqui o nosso bate-papo. Vocês vão voltar outras vezes estar com a gente. Amém. Amém. A gente que Deus abençoe a agradece. todos. Um grande abraço. E a você que esteve com a gente, lembre-se que aqui no Pod Maravilha, a nossa melhor imagem é você, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima.